Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Yo quiero poner unos ejemplos bíblicos. E eu quero trazer alguns exemplos bíblicos. Y eso están en las dos cartas, dos epístolas del apóstol Pablo. E isso está nas epístolas do apóstolo Paulo. Primeramente, pues, la carta a los Romanos 16:25. Primeiramente, na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 25. 25 al 27, Zucca, puede leer. 25 e 27. Isso. Romanos 16, 25 e 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. En la carta a los Romanos, capítulo 16, Na carta aos Romanos, capítulo 16, son los saludos pessoales del apóstol Pablo. aqui são saudações pessoais do apóstolo Paulo. Pero él usa una palabra especial. Mas ele usa aqui uma palavra especial. El misterio que se me ha mantenido por todas las generaciones. Um mistério que esteve guardado por todas as gerações. O sea, para mucha gente lo sobrenatural es un misterio. Ou seja, para muitas pessoas o sobrenatural é um mistério. Porque mientras esté oculto para usted lo sobrenatural, Porque enquanto o sobrenatural estiver oculto para você, usted va a vivir en lo natural. você vai viver no natural. Y si vive en lo natural, E se você vive no natural, nunca va a recibir lo sobrenatural. você nunca vai receber o Entonces, sobrenatural. la lección que Pablo dice claramente a los romanos, Então a lição que Paulo claramente diz aos romanos que precisamos tener una revelación del misterio sobrenatural. é que precisamos ter uma revelação do mistério sobrenatural. Porque el evangelio del reino de Dios es sobrenatural. Porque o evangelho do reino de Deus é sobrenatural. Amén. Amém? Su reino es espiritual O seu reino é y espiritual se manifiesta en lo físico. e se manifesta O no sea, lo físico. sobrenatural se tiene que materializar en lo natural. Ou seja, o sobrenatural tem que se materializar no natural. Y en la otra carta de Pablo E na outra carta de Paulo, a los Corintios, segunda de los Corintios 4, 17, 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Puede leer. Segundo a los Corintios 4, 17 y 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo fala muito claro de lo sobrenatural. Paulo fala muito claro sobre o sobrenatural. Las cosas que se ven As coisas que se veem son temporales. são temporais. Las cosas que se ven As coisas que se veem son naturales. são naturais. Pero las que no se ven Mas as que não se veem son sobrenaturales. são sobrenaturais. Entonces yo quiero hablar acerca de esas dos cartas de Paulo. Então eu quero falar a respeito dessas duas cartas de Paulo. ¿Cómo yo defino un misterio? Como eu defino um mistério? Puede ser para muchos algo difícil o algo imposible de entender o explicar. Para muitos pode ser algo difícil ou impossível de entender ou explicar. Porque lo sobrenatural, Porque o sobrenatural, usted no lo razona. você não raciocina, não fica raciocinando a respeito. No pertenece a los cinco sentidos Não naturales. pertence aos 5 sentidos naturais. Pasa a los cinco sentidos naturales. Vai além dos 5 sentidos naturais. Porque Dios trabaja en contramão. Porque Deus trabalha na contramão. Ejemplo de contramão. Exemplo de contramão. O Señor dice para Moisés que le diga al faraón que deje ir al pueblo. O Senhor diz a Moisés que diga a Faraó que deixe o povo sair. Y Moisés va. E Moisés vai. Pero esse mismo Dios Mas esse mesmo Deus endurece el corazón del faraón endurece o coração de Faraó para que no deje ir al pueblo. para que não deixe o povo ir. Esa es doidera. Isso é uma doideira. Eso es contramão. Isso é contramão. Você ve la diferencia. Você vê a diferença? Lo manda en lo natural, Ele manda no natural, pero él activa lo mas sobrenatural. ele ativa no sobrenatural. O sea, usted es enviado Ou seja, você é enviado para trabajar para trabalhar en lo natural, no natural. pero dentro de ti Mas dentro de tiene el você espíritu de lo tem sobrenatural. o espírito do sobrenatural.
Es muy diferente. É muito Entonces diferente. necesitamos caminar en dimensiones diferentes. Então, por isso, nós precisamos caminhar em dimensões La diferentes. dimensión del Mesías A dimensão do Messias dice yo soy celestial. diz, eu sou Y celestial. le dice a los discípulos, E diz aos y discípulos, ustedes son e terrenales. vocês são Yo terrenos. camino en una dimensión sobrenatural. Eu caminho numa Y dimensão ustedes caminan en sobrenatural. una dimensión natural. E vocês caminham numa dimensão Por natural. eso, Por não me isso, entendem. vocês não me entendem. Por eso es que mucha gente no entiende el reino. Por isso que muitas pessoas não entendem o reino. Porque el reino es sobrenatural. Porque o reino é sobrenatural. Pero las personas están en el ámbito natural. Mas as pessoas estão no âmbito natural. Y si el Señor es celestial, E se o Senhor é celestial, pregunta usted, eu pergunto a você, ¿usted es verde amarelo você é verde e amarelo? o celestial? Ou você é celestial? ¿Y ahí? E aí? Tem mitad verde amarela Tem metade que é verde e y tem amarela mitad que son e celestiales. metade são celestiais. Yo no soy ecuatoriano ni americano. Eu não sou equatoriano nem americano. Yo nací encima. Eu nasci lá em cima. Y yo descí de los cielos Eu desci do para céu hacer influencia en la tierra. para ser influência Yo na trouxe terra. lo sobrenatural Eu trouxe o para sobrenatural caminar en lo natural para caminhar no y que natural aconteçam cosas celestiales. e que coisas celestiais aconteçam. Es lo que Pablo está diciendo É aquí. isso que Paulo está dizendo aqui. Esta leve y momentánea pandemia Essa leve e momentânea pandemia. ¿Sabe que el tiempo que yo más crecí fue en la pandemia? Você sabe que o tempo que eu mais cresci foi na pandemia? Trabajaba con 12 naciones, ahora trabajo con 28. Trabalhava com 12 nações, agora eu estou trabalhando com 28. Hicimos un evento de los 5 continentes Fizemos um evento nos 5 continentes. y se cumplió Mateo 24:14. E Mateus 24:14 se cumpriu. El sábado 31 de octubre, No sábado 31 de outubro, cuando la religión festejaba quando a religião la festejava reforma de Lutero, a reforma de Lutero, yo festejaba eu festejava la restauración de todas las cosas. a restauração de todas as coisas. Yo no soy reformador, Eu não sou yo reformador. soy restaurador de Eu sou mente cautiva. restaurador de mentes cativas. Y para restaurar, E para restaurar, usted tiene que caminar en lo sobrenatural. você tem que caminhar no sobrenatural. Por eso que lo sobrenatural para muchos es un misterio. Por isso que o sobrenatural para muitos é um mistério. ¿Qué es lo sobrenatural? O ¿Qué que significa? é? O que significa o Es sobrenatural? manifestar la vida del Espíritu de Cristo, É manifestar a vida do Espírito de que es el Cristo, Espíritu de la restauración, que é o Espírito da el restauração, Espíritu que gobernaba Elías. o Espírito que Por eso governava que cuando- Elias. yo me reía porque cuando Kiko quería me robar el mensaje, O Kiko já queria roubar minha mensagem, eu já él estava comenzó rindo. falando de Elías. Ele começou falando de Elias. Y yo dije, Señor, no puede ser E posible. eu falei, Senhor, não pode ser Yo possível. escribí eso antes de salir de Estados Eu Unidos. escrevi isso antes de sair dos Estados Unidos. ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué Elías? Porque Elias. Porque Elías es el espíritu de la restauración de todas las Elias cosas. é o Espírito da restauração de todas as Y no coisas. te envuelta del Señor mientras no haya restauración. Dios mío. E não tem voltas no Senhor enquanto não houver O restauração. sea, la iglesia que espera que Jesús regrese Ou seja, a igreja fica esperando que Jesus volte. sin gobierno Sem y sin governo restauración e sem restauração, es no conocer Biblia. então não conhece a Bíblia. ¿Aló? Alô? Porque usted camina en lo sobrenatural. Porque você caminha no sobrenatural. No es por vista, Não é por vista, es por visión. é por visão. No es por vista, Não é por vista, es por visión. é por Y visão. si tu visión E se a sua visão camina en lo sobrenatural, caminha no sobrenatural, aunque se tardare, ainda que tarde, escríbela escreva y correrá e correrá y se cumplirá. e se cumprirá. Entonces, si vemos que la vida del Espíritu de Cristo Então, se vemos a vida do Espírito como de un Cristo gobierno interno como um governo que interno gobierna al hombre, que governa o homem, podemos decir podemos que dizer lo invisible sobrenatural que o invisível se sobrenatural torna visible en la vivencia natural. se torna visível na vivência natural. Entonces usted puede caminar Então você pode caminhar y la sombra tuya cura. e a sua sombra cura. Alguien tiene que creer esto. Alguém tem que crer nisso, irmãos. Si la gloria de la casa primera era poderosa, Se a glória da primeira casa era poderosa, la gloria de la segunda casa, a glória da segunda casa, esta casa, esta casa, tu casa, sua la casa, casa do pai, a casa la do casa pai, do filho, a casa la do casa do filho, Espírito, a casa do es mayor Espírito que la primera. é maior que a primeira. eso es sobrenatural. Isso é sobrenatural.
Es el tiempo que usted te pare É o tempo que você se posiciona y entre a los hospitales e entra nos hospitais en medio de la pandemia no meio da pandemia para que você cure pessoas. para curar pessoas. 2 amém. En esta gira mía, Nessa minha gira apostólica, nessa gira apostólica, essa volta apostólica, es cuando más me tomé fotos é quando eu mais tirei foto. y cuando más me abrazaron, É quando mais me abraçaram. es cuando más me besaron. É quando mais me beijaram. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque yo vivo en lo sobrenatural. Porque eu vivo no sobrenatural. Ay, ay, ay. Yo no vivo por vista, Eu não vivo por vista. yo vivo por fe. Eu vivo por fé. Y cuando você vive por E fe, quando você vive por fé, esta leve esta leve e momentânea pandemia no me separará. não me separará del amor de Deus. do amor de Deus. Lo dice Paulo. Paulo diz isso. Paulo estaba profetizando miles de años atrás. Paulo estava profetizando milhares de anos atrás. Este tiempo. Este tempo. ¿Por qué en este tiempo? Porque neste tempo. Porque en este tiempo Porque neste tempo aparece la generación de Obadías, aparece a geração de Obadias, que está siendo alimentado de pan y agua, que está sendo alimentada de pão e que água, está escondida en cavernas. que está escondida em Es una cavernas. generación profética É uma geração que se profética alimenta de revelación que se alimenta de y revelação se alimenta e se alimenta de de intimidad. intimidade. Y aquel que tiene intimidad, E aquele que tem aquel que tiene intimidade, revelación, aquele que tem revelação, pertenece a una generación que ninguém conhece. pertence a uma geração que ninguém Yo le conhece. llamo la generación 42. Eu chamo da geração La generación 42. que está escondida en el Mesías, A en Cristo. geração que está escondida no Messias, no Cristo. Porque esa es la generación 4 más 2, 6. Porque é a geração 4 mais 2, En la 6. gematría, gematría hebrea, Na gematria hebreia, el número 6 o número es 6 número de hombre. é o número do homem. Entonces significa un hombre manifestando el poder de lo sobrenatural. Então significa um homem manifestando o poder do sobrenatural. Cuando usted manifiesta el poder de lo sobrenatural, Quando você manifesta o poder do sobrenatural, usted cree você crê y luego ve. e logo vê. Es lo que Pablo dice aquí. É o que Paulo diz aqui. Un gobierno interno invisible. Um governo interno invisível. Por eso que muchas veces la ignorancia Por isso que muitas vezes a es ignorância la jurisdicción de la é incredulidad. a jurisdição da incredulidade. Mire lo que dice Efesios 5:16. Veja o que Efésios 5,16 diz. Efesios 5:16 dice que hay que aprovechar bien el tiempo. Efésios 5,16 diz que tem que aproveitar bem o tempo. ¿Por qué tenemos que aprovechar el tiempo? Por que nós temos que aproveitar o tempo? Porque los días son malos. Porque os dias são maus. ¿Puede leer? Sí. Remindo o tempo, Isso. porquanto os dias são maus. ¿Ok? ¿Cómo redimo el tiempo? Como eu redimo o tempo? ¿Sabe que allí usa una expresión de una raíz hebrea Aí usa uma expressão de uma raiz hebreia, donde hebraica, habla que los tiempos son malos que fala que os tempos são maus, porque también la actividad porque também a atividade negativa de las trevas das trevas son cosas sobrenaturales. são coisas sobrenaturais. O sea, no solamente usted tiene un poder sobrenatural. Ou seja, não é que só você tem um poder sobrenatural. El enemigo quiere hacer cosas sobrenaturales. O inimigo também quer fazer coisas sobrenaturais. diferença A diferença Es que usted tiene una revelación é del que Espíritu. você tem uma revelação do Y Espírito. usted va a discernir lo que se mueve. E você vai discernir o que Y se cuando move. usted discierne lo que se mueve, E quando você discerne o que se usted move, va além de todas las cosas. você vai além de todas Por as eso dice, coisas. aprovechando bien el tiempo. Por isso diz, aproveitando bem o tempo. Entonces no se deje influenciar por cosas negativas. Ou seja, não se deixe influenciar por coisas negativas. En mi casa, Na minha casa, los que no conocen, yo soy casado con brasileña. os que não conhecem, eu sou casado com brasileira. Y ella tiene la Globo. E ela tem a Globo lá. ¿Sabe qué yo hice? Sabe o que eu fiz? Yo quité la Globo. Eu tirei a Globo. Porque es influencia negativa. Porque é influência negativa. Para mi casa, Para minha casa. para mis hijos, Para os meus filhos. para mis netos, Para os meus netos. para mis gerações. Das minhas Entonces gerações. você não pode ser influenciado Você não pode ser de uma influenciado maneira sobrenatural negativa. com uma maneira sobrenatural negativa. Eso dice. É isso que está dizendo Redima aqui. el tiempo, Redima o tempo. porque los días son maus. Porque os dias são maus. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Aproveche Senhor. lo que Dios le está Aproveite dando. o que Deus está te dando. Entonces, ¿qué precisamos para
despertar del sueño? Então, o que nós precisamos para despertar do sono? El poder del Espíritu. O poder do Espírito. Es sencillo. É simples. ¿Cuántas horas Quantas horas usted le dedica a la ley del Señor? você se dedica à lei do Senhor? Meditarás Meditar en este libro de la ley. neste livro da lei. Mañana, De manhã, de tarde, de tarde, de noite, de noite, de dia. de dia. para que todo lo que você faça Para que tudo que você fizer prospere. prospere. La prosperidad está en la ley del Señor, A prosperidade está na lei do su Senhor, palabra. sua palavra. Pero vemos una generación Mas vemos uma geração que está más metida en el WhatsApp, que está mais enfiada em WhatsApp, en el internet, na internet, que en la palabra. do que na palavra. Por eso que los días son malos, Por isso que os dias são maus. porque lo sobrenatural de Dios Porque o sobrenatural de Deus no se enxerga, não se enxerga, porque no se tem tempo porque não tem tempo para tener intimidad con la palabra. para ter intimidade com a palavra. Es lo que Pablo está diciendo aquí. É o que Paulo está dizendo. No se deje influenciar con Não cosas se negativas, deixe influenciar com coisas negativas. porque existe un espíritu de la restauración Porque existe um espírito da restauração que tiene que trabajar en tu que generación. tem que trabalhar na sua geração. Permítase você ser un transformador. Permita-se ser um transformador. Permítase ser alguien que restaure al caído. Permita-se ser alguém que restaure o caído. La misión apostólica es restauración. A missão apostólica é restauração. Cuando Salomón construyó Quando Salomão construiu el altar de bronce, o altar de porque bronze, ya no tenía más espacio en otro lado Porque para poner las sementes, já não tinha mais espaço em outro lugar Las para poder ofertas. colocar as ofertas. él colocó 12 bois Ele colocou 12 bois con las ancas, con sus partes tocando para atrás. com seus traseiros para trás. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque você cubre Porque você cobre una imperfección, uma imperfeição. porque usted es un restaurador. Porque você é um restaurador. O plato de bronce es circular O prato de bronze, ele é circular, y bacia las de caras de bronze. los bois E a cara dos bois están para afuera. fica para fora. 3 al norte, 3 ao norte, 3 al sur, 3 ao sul, 3 al este 3 ao leste y 3 al oeste. e 3 ao Y oeste. sus partes, E as suas partes, sus vergoñas suas vergonhas están guardadas. estão guardadas. ¿Cuántas veces você descubrió a alguien? Quantas vezes você descobriu alguém? ¿Sabe que hubo un cara que descubrió al pai? Sabe que um cara que descobriu o pai, Y el pai maldició todas sus o generaciones. pai amaldiçoou toda a sua geração. Y el otro irmão sabio E o outro irmão sábio caminó de costas para caminhou cubrir de costas para cobrir su desnudez. a sua nudez. Este tiempo de restauración, Esse é um tempo de es restauração, tiempo de cubrir, um tempo de de cobrir, sarar de sarar a alguien que está ferido, alguém que está ferido, de levantar de a levantar alguien que está caído. alguém que está caído. Para eso precisamos lo sobrenatural. Para isso nós precisamos do Lo sobrenatural. natural acusa, O natural acusa, lo sobrenatural o levanta. sobrenatural levanta. Es lo que está diciendo aquí la É palabra. o que a palavra está dizendo. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Por eso que Senhor. para mucha gente lo sobrenatural es un misterio. Por isso que para muitas pessoas o sobrenatural é um mistério. Porque cuando lo sobrenatural aparece, Porque quando o sobrenatural aparece, los milagros acontecen. os milagres acontecem Sin esfuerzo. sem esforço. El año pasado, No ano passado, yo estaba ministrando en Colombia eu estava ministrando na Colômbia, una conferencia muy grande. uma conferência muito Yo grande. estaba en Santander Eu estava em Santander y yo vi un paralítico, e eu vi um paralítico todo así torcido, e ele estava assim todo retorcido. y yo olé a él E eu olhei para ele y dice el Espíritu Santo, e eu falei: Espírito Santo, esta noche nesta noite es la noche de él. é a noite dele. Y yo creí esa palabra. O Espírito Santo disse isso e eu criei nessa Y palavra. yo comencé a ministrar. E eu comecei a ministrar. Y en medio de la E no administración meio da ministração, solté una palabra eu soltei uma palavra E disse-lhe, e disse a ele: "Você crê Você crê que puede caminar. que pode andar? Dice, yo creo. E ele disse: Eu creio. Então levanta. Eu falei: Então levanta. Eu não orei. Eu não orei,
Yo apliqué la palabra de Jesús. Eu apliquei a palavra de Jesus. Eu quero ser limpo. Seja limpo. Eso es sobrenatural. Isso é Y sobrenatural. el cara caminó. E o cara Y el caminhou. peso de la gloria, el cabote E cayó. o cabote, o peso de glória caiu. Ninguém sopló para que caiga. Ninguém soprou para outras pessoas caírem. No hubo cai-cai. Não teve cai-cai. Fue la propia gloria de Dios Foi que a fez. própria glória de Deus que fez. ¿Y sabe qué estaba aconteciendo? E sabe o que estava acontecendo? Era el único hombre que buscaba de Dios en la casa. Era o único homem que estava buscando a Deus uma Y casa. al día siguiente, E no dia seguinte, toda una familia. toda uma família. Eso es sobrenatural. Isso é sobrenatural. Você no tuvo que soprar. Você não teve que soprar. Você no botó aceite ungido. Você não derramou azeite ungido. Você no fez un retete gostoso. Você não fez um reteté gostoso. profetizou. Não profetizou. No viró cambayota. Não deu cambalhota. No viró bananeira. Não plantou bananeira. Só dio una palabra. Só dei uma palavra. Porque la palabra Porque a palavra tem poder de cosas sobrenaturales. de coisas sobrenaturais. Bendito sea el Señor. Bendito seja Você o tem uma Senhor. autoridade. Você tem uma autoridade. Y la autoridad espiritual E a autoridade espiritual no se mide não se mede por la cantidad de miembros que tem la iglesia. pela quantidade de membros que tem na igreja. Ahí erró la religión. Aí a religião erra. Porque piensa que si tem 10.000, 15.000 Porque pessoas, pensa que se tem 10 mil, 15 mil pessoas, es o cara. aí O cara. é o cara. Lo sobrenatural no es así. O sobrenatural não é assim. En lo sobrenatural, No sobrenatural, con com uno um es suficiente. é suficiente. Así fue con Saulo. Assim foi com Saulo. Así fue con Ananías. Assim foi com Ananias. O Señor precisó de dos. O Senhor precisou de Un dois. Ananías que le crea Um Ananias que cresce y un Paulo que camine. e um Paulo que caminhe. Eso es sobrenatural. Isso é sobrenatural. Entonces medir Então medir o suceso o sucesso de un local, de um local local por la cantidad de pessoas pela quantidade de pessoas es ignorancia é bíblica. ignorância bíblica. Dios no mide de ese jeito. Deus não mede desse jeito. Necesitamos medir Nós precisamos medir por medio del espíritu de la restauración. por meio do espírito da Por el medio del restauração, espíritu de la profecía. por meio do espírito da Por el medio del profecia, espíritu de la verdad. por meio do espírito da Es que verdade. hace la diferencia. É o que faz a diferença. Iglesias lotadas Igrejas lotadas sin presencia de Dios. sem presença de Deus. Iglesias lotadas Igrejas lotadas sin dons. sem dons. Son número. Só número. Son número. Só número. Son multiplicación. Só multiplicação. Pero no tem cualidad. Mas não tem qualidade. No tem conteúdo. Não tem conteúdo. Y si no tem conteúdo, E se não tem conteúdo, no va a acontecer nada. não vai acontecer nada. Y este es el tiempo. E este é o tempo. Repito, Repito, una de las cosas que yo recibí uma das coisas que eu recebi el año pasado no ano passado, no Monte Carmelo, no Monte Carmelo, una de ellas uma delas fue foi la geración de Obadías. a geração de Obadias. El Señor dice para mí, O Senhor disse para mim: eu eu sacaré de las covas vou tirar das covas jóvenes jovens que ninguém conhece, que ninguém conhece, jóvenes que jovens no se prostituyeron que não se prostituíram com a religião, pela religião, con la iglesia, com a igreja, jóvenes que jovens están siendo sustentados que estão sendo a sustentados pan y agua. a pão e água. Você va a ver eso. Você vai ver. No son los que están en la media, Não são os que estão na mídia, no son los que están brigando, não são os que estão brigando, no son, não es são. otra generación É outra que geração. faz la diferencia. Que faz a Esa es la diferença. generación sobrenatural. É a geração sobrenatural Que faz a diferença. que faz a diferença. Oh, mire la expresión de Pablo en 2 los Corintios. Veja a expressão de Paulo em 2 Ele é muito Coríntios. claro. Ele é muito claro. Esta leve y momentánea tribulación Esta leve e momentânea tribulação, que produce o que produz? un caboche, Um cabote, un eterno peso de um gloria. eterno peso de ¿Sabe qué es glória. un peso de gloria? Sabe o que é um peso Que de quando você glória? camina, Que quando você caminha, você caminha, Hay un peso de gloria há um peso que de está en glória ti, que está em você, que está em pisa, você, que você denota, pisa, que marca. que marca. Ese peso de gloria, dice Pablo, Esse peso de glória, Paulo diz, produz cosas sobrenaturales. coisas sobrenaturais.
Anota, esta es una pérola para alguien. Isso é uma pérola para alguém. En el mundo natural, No mundo natural, el hombre o homem va en pos de cosas. vai atrás de coisas. En el mundo No sobrenatural, mundo sobrenatural, los misterios del reino os mistérios do reino procuran a você. procuram você. No ande atrás de cosas, Não anda atrás de coisas. procure los misterios Procure os mistérios que son revelados para los filhos. que são revelados para os filhos. Procure los misterios Procure os mistérios que son revelados que são para revelados una gente que no se dobló delante de Baal y Acera. para que são revelados a um remanescente que não se dobrou diante de Baal e Acera. Y aquí en Tabaté hay un remanescente. E Dios mío, aqui em Taubaté há um yo remanescente. estoy declarando que la tierra de adoradores tiene Eu remanescentes. estou declarando que a terra de adoradores que tem el um espíritu de la remanescente. profecía se mexe A profecia mexe. y que ese espíritu de la profecía trae diferencia. O espírito de profecia faça a diferença. Por eso no procure cosas. Por isso não procure coisas. Ya vienen Já vem. los misterios. Os mistérios Están ya destinados sobre tu vida. já estão destinados sobre a sua vida. Procure pessoas. Procure pessoas. Jesús Jesus, sembraba en ele pessoas, semeava em pessoas, no en edificios. não em edifícios. Él hacía la diferencia. Ele fazia diferença. La pessoa que él sentaba en la mesa mudaba. A pessoa com a qual ele sentava à mesa mudava. Se sentó con la prostituta, Ele se sentou com a prostituta, con el ladrón de impuestos, com o ladrão de con el imposto, fariseo, com o fariseu, con saduceos, com os con saduceus, herodianos, con todo el mundo. com todo mundo. Él no hacía sección de pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas. Él hacía sección de actitudes. Ele fazia acepção de atitudes. ¿Cuál es la respuesta a esa palabra sobre su vida? Qual é a resposta a essa palavra sobre a sua ¿Cuál es su vida? actitud Qual é a sua en atitude este tiempo de pandemia? neste tempo de pandemia? ¿Qué te está gobernando? O que está te ¿Lo governando? natural que você vê O natural que você o lo vê sobrenatural que você não enxerga? ou o sobrenatural que você não enxerga? ¿Alguien dice amén ahí? Alguém diz amém aí? Dios no es un misterio. Dios no es Deus un misterio. não é um mistério. Él es una revelación. Ele é uma revelação. Él está escondido dentro de você. Ele está escondido dentro de você. Él gosta, él esconde. Ele gosta de esconde-esconde. Jesús estaba parado Jesus estava parado y el Mesías dice, e o Messias disse: déjame manifestar. Deixe-me manifestar. Y él decía, fica guardadinho aquí. E ele dizia: fica guardadinho aqui. Porque este povo Porque esse povo só quiere salvación. só quer salvação. Ainda não entendeu a perfeição. Ainda não entendeu a perfeição. Quando você não enxerga a perfeição, Quando você não enxerga a perfeição, você é um pregador de salvação. você é um pregador de salvação. Pero quando você enxerga a perfeição, Mas quando você enxerga a perfeição, você é um pregador de reino. você é um pregador de reino. Por isso que Jesús dice, procurar primeramente, Por isso que Jesus disse: buscar primeiramente, não é a salvação, não é a salvação, é a metanoia. é a metanoia. Segunda coisa que Deus me falou, Segunda coisa que Deus me falou, en el Monte Carmelo, no Monte Carmelo, díceme, Ele me disse: prega sobre metanoia. prega sobre metanoia. Arrependeos, Arrependei-vos, vírgula, porque el reino de los cielos. porque o reino dos céus. Arrependeos no es aceptar a Jesús, Arrependei-vos não é aceitar Jesus, es mudanza de mentalidade. é mudança de mentalidade. No, esto es para alguien, Dios mío, Isso é para alguém aqui. yo enseño eso a mis filos ministeriales, los pastores. Eu ensino isso aos meus filhos ministeriais, aos Vengo enseñando pastores. eso desde Paraná, Eu ensinei isso, venho ensinando isso lá do Paraná, en Goiânia, em Goiânia, aquí en la Baixada Santista. aqui na Baixada Santista. Si la mente no muda, Se a mente não muda, Nada muda. Nada muda. por eso que vemos salvos ignorantes de Por la isso verdad. que vemos salvos ignorantes da verdade. Metanoia, Metanoia, arrependeos, arrependei-vos. una raíz Uma hebrea, raiz hebraica. mudanza de mentalidad, Mudança de mentalidade. volta al origen. Volta à origem. ¿Cuál es tu origen? Qual é a sua origem? O pai. O pai. Adán Adão no nació, não nasceu. salió do pai. Ele saiu do pai. Si él salió do pai, Se ele saiu do pai, eu saí do pai. eu saí do pai.
Y yo tengo que voltar al Pai. E eu tenho que voltar para ao Pai. cumplir el propósito eterno. Para cumprir o propósito Porque todo eterno. lo que sai do Pai. Porque Ai, tudo que sai do Pai volta para el Pai. volta para o Pai. Eso es sobrenatural. Isso é sobrenatural. Es lo que Jesús le decía a Nicodemo y no entendía. É o que Jesus dizia a Nicodemos e ele não ¿Cómo entendia. posso voltar al vientre de mi madre? Como eu posso voltar ao ventre da minha Se já mãe? sou velho. Se eu já sou velho. O el Señor no estaba hablando de cosas O velhas. Senhor não estava falando de coisas Él estaba velhas. hablando de cosas eternas. Ele estava falando de coisas eternas. ¿Sabe qué estaba diciendo? Sabe o que ele estava dizendo? Volta Volta a tu primer amor. ao seu primeiro amor. Volta Volta al autor y consumador de tu fe. ao autor e consumador da Volta sua ao fé. Pai. Volta ao Pai. E ele não entendia. E ele não Ele entendia. tinha cargo. Ele tinha cargo. Tenía títulos. Ele tinha títulos. Tenía nome. Ele tinha Era nome. cabeza del Sanedrio. Ele era cabeça do de los Sinédrio. 70 ancianos. Cabeça dos 70 anciãos. Pero no prestaba. Mas ele não prestava. Não prestava? No tenía títulos Não tinha títulos. ni cargos Nem cargos. sin primero ter marcas. Sem primeiro ter marcas. Sin marcas. Sem marcas. Você é ninguém. Você é ninguém. Com marcas. Com marcas. É um ressuscitado. Você é um ressuscitado. E você camina na glória. Você caminha na glória. Você efetua Efésios 2:6. Você efetua Efésios O que 2:6. diz Efésios 2:6? O que Efésios 2:6 diz? Diz que juntamente que juntamente com el Filho, com o Filho, el Pai, o Pai nos ressuscitou. o Pai nos ressuscitou. Você está vendo um homem ressuscitado. Você está vendo um homem ressuscitado? Aleluia. E nos fez assentar E nos fez assentar em los lugares celestiales. nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você está vendo um homem que está sentado no trono. Você está vendo um homem que está sentado no trono. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Porque estou falando de coisas espirituais. Porque estou falando de coisas espirituais. Para logo ser físicas. Para logo serem físicas. Entonces, si el Señor dice, yo lo creo. Então, se o Senhor diz, eu creio. Entonces, la declaración aquí de Paulo, Então, a declaração aqui de Paulo, para muchos es un misterio. para muitos é um mistério. Mire, ahí en el 4:18, 2 Corintios, parece una contradicción. 2 Coríntios 4:18 parece uma contradição. Parece que no tuviera sentido. Parece que não tem sentido. Dice, no mirando nosotros Diz, não olhando, nós não olhando las cosas que se ven, as coisas que se veem. porque son temporales. Porque são temporais. Pero miremos las que no se ven, Mas vamos olhar para aquelas que não se veem. porque ellas son eternas. Porque são eternas. ¿Cuántos de ustedes están esperando un final? Quanto você está esperando um final? Cuando el final está en un principio. Quando o final está no princípio? Esto es para pocos. Isso é para poucos. Yo no espero el final. Eu não espero o final. El final fue consumado. O final já está consumado. Consumado es. Consumado ¿Sabe qué está. significa eso? Sabe o que significa isso? Que el Señor Que o Senhor, fue al final Ele foi ao final y voltó al e principio. voltou ao Y princípio. cuando Él volta en el E principio, quando Ele volta ao princípio, ejecuta Eclesiastés. Ele executa Eclesiastes. Lo que tenía que ser, O que tinha que ser, ya fue. Já foi. Y lo que será, E o que será, también fue. também já foi. Consumado es. Consumado está. Pero tem gente esperando el futuro. Mas tem pessoas que estão esperando o Cuando futuro. no viven el presente. Quando não No viven el não presente. vivem o presente. El profeta Isaías 45:11 dice: Isaías 45:11 diz: preguntar las cosas por vir. perguntem as coisas por vir. Si você no preguntó, Se você não perguntou, es porque no quiere. é porque você não quer. Dios le dio un sueño a Kiko para casar con Leila. Deus deu um sonho ao Kiko para casar com a sabia Leila. Eso es traer la cosa do futuro al presente. E isso é trazer as coisas do futuro ao presente. Eso es sobrenatural. Isso é sobrenatural. No pegaron eso. Parece que fue embora. Si você não enxerga tus filhos, tus netos casados con la pessoa correcta, Se você não enxerga seus filhos, seus netos casados com a pessoa correta, con la pessoa que Deus escolheu, não você, com a pessoa que Deus escolheu, não você, você não conhece o reino. então você não conhece o reino. Preguntarme las cosas por vir. Perguntem-me as coisas por vir. Mandarme acerca de mis filhos. Me mande a respeito dos meus Dice, filhos. coloca una demanda.
Coloque uma demanda. ¿Sabe qué significa demanda? Sabe o que significa demanda? Cumpla-se em mim teu propósito. Cumpra-se em mim o teu propósito. Que não se perca nenhuma vírgula Que nenhuma vírgula se perca de aquello que você escribió na eternidade sobre mim. daquilo que você escreveu na eternidade sobre mim. Los libros eternos están escritos acerca de mim. Os livros eternos estão escritos a meu Eu sou respeito. uma realidade estabelecida. Eu sou uma realidade estabelecida. Talvez ainda você não me conhece, Talvez você ainda não me conhece, pero el consumador del tiempo me conoce. mas o consumador do tempo me Porque conhece. Él es eterno. Porque Ele é Y el eterno. tiempo E o tempo es filho da é eternidade. filho da eternidade. Eso es sobrenatural. Isso é sobrenatural. Cuando você gobierna en la eternidad, Quando você governa na eternidade, o tempo tempo no causa nada en você. não causa nada eso em Paulo você. dice, Por isso Paulo esta diz, leve esta y leve e momentânea tribulação en el tiempo no tempo no produce nada, não produz porque nada, yo conozco la eternidad. porque eu conheço a eternidade. No se preocupe con la pandemia. Não se preocupe com a pandemia. Yo soy persona de riesgo, Eu sou do grupo de risco, 63 años, 63 anos. y me abracé con miles de personas. E eu já me abracei com milhares de pessoas. Yo quiero ir un amén, está muy calado. Vocês estão muito calados, nenhum amém. ¿Você tem fé? Você tem fé? Si tuviera fe como un grano de mostarda. Se você tiver fé, como um grão de mostarda. Você canta essa? Você Eso canta essa. dice o Senhor. Eu te diria a la montaña, méxete. ¿Por qué no dice a la montaña en la pandemia que se mexa? Por que você não diz a montanha na pandemia que se mova? Esto es para alguien que me está viendo en Isso é televisión. para alguém que está me ouvindo aí pela TV Rica. Está leve, Esta leve E momentânea tribulação não no me apartará me afastará del propósito eterno. do propósito eterno. Lo que Paulo está diciendo O que aquí. Paulo está dizendo aqui Entonces, pareciera una contradicción. parecia uma contradição. Las cosas que no se ven. As coisas que não se veem. Ouça este mensaje, hermano. Ouça essa mensagem, irmão. Yo lo escribí llorando en mi casa. Eu escrevi chorando na minha O casa. Espíritu dice para mí, O Espírito me disse: las cosas que no se ven as coisas que não se veem ya fueron já establecidas. foram estabelecidas. Lo que você está esperando en 10 años O que você está esperando há 10 anos es now. é agora. Alguien de você está por asignar un contrato. Yo veo un documento. Alguém estava para assinar um contrato. Eu vejo um Eu vejo documento. uns documentos. Eu vejo uns documentos. Y yo veo una asignatura embaixo. E eu vejo uma assinatura Y embaixo. tem un selo E tem um selo do rey. do rei. Alguien tiene que pegar esa palabra. Alguém tem que pegar essa palavra. Dice el Señor, ya está asignado. O Senhor disse: já está Ya assinado. no ora para asignar. Já não precisa orar Já para foi assinar. assinado. Já foi assinado. Antes que você nasça. Antes que você que você nascesse. apareça. Antes Eu que já você assinei aparecesse. documentos sobre Eu já tua vida. assinei documentos sobre a Eu sua vida. soltei. Eu já liberei. Establecidas desde el principio. Estabelecida desde o princípio. Para ser reveladas a los que viven en el Espíritu. Para ser reveladas aos que vivem Aí no está a Espírito. diferença. Aí está a diferença. Son reveladas a los que viven en el Espíritu. São reveladas aos que vivem no Espírito. No son reveladas a los evangélicos. Não são reveladas aos evangélicos. No son reveladas a los bautistas. Não são reveladas aos batistas, A los presbiterianos, aos presbiterianos, a los católicos, aos católicos, a los pentecostales, aos pentecostais, a los sapatinhos de fogo. aos sapatinhos de fogo. Son revelados a los que moran en el Espíritu. São revelados aos que moram no Espírito. Romanos 8:14. Romanos 8:14. ¿Quiénes son filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Aquellos que son guiados. Aqueles que são guiados Por el Espírito de Deus. pelo Espírito Esos de Deus. son filhos de Deus. Esses são filhos de Esos Deus. no tienen religión. Esses não têm religião. Ellos tienen un reino. Eles têm um Y el reino sobrenatural. E o reino é sobrenatural. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Senhor. ¿Qué es lo que usted no está enxergando? ¿Qué es lo que no está viendo? O que você não está enxergando? O que você não está vendo? Lo que usted no ve O que você não vê ya existe. já existe. No, este es para alguien. Yo siento en mi espíritu. Eu liberar sinto esta no meu palabra. espírito de liberar esta palavra para alguém aqui.
que você está esperando uma resposta, Você está esperando uma resposta. já está feita. Já está feita. Já não são portas. Já não são portas. Diz o Senhor que são portões. O Senhor diz que são portões. ¿Sabe qué significa un portón? Sabe o que um portão significa? Entrar en otra dimensión. Entrar em outra dimensão. Entrar en una nueva temporada. Entrar numa nova El temporada. invierno pasó. O inverno passou. Es tiempo de primavera. É tempo de primavera. Es tiempo de cores. É tempo de cores. Es tiempo de un cántico É tempo nuevo. de um cântico novo. Es tiempo de hacer la É diferencia. tempo de fazer a diferença. Porque el Señor dice en Cántico Porque dos Cánticos. o Senhor diz em Cântico dos Amada Cânticos. mía, Amada minha. esposa mía, Esposa minha. mujer mía, Mulher minha. sai da fenda y muéstrame tu rostro. Sai da fenda e mostre-me seu O rosto. Señor quiere intimidad. O Senhor quer Y la intimidade. intimidad produce cosas E a sobrenaturales. intimidade produz coisas sobrenaturais. Aquello que usted no está viendo Aquilo que você não está vendo ya existe. já existe. Porque lo que ya existe Porque o que já existe comienza en lo desconocido. começa no desconhecido. Lo que ya existe no comienza en la razón. O que já existe não começa na razão. Hasta que los desconocidos sea conocido. Até que os desconhecidos seja conhecido. Solo será un misterio en su vida. Só será um mistério em Por sua eso que vida. los creyentes viven en misterio. Por isso que os crentes vivem em mistério. 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 Você ve el mundo pentecostal. Você vê o mundo pentecostal? Es misterio de Dios. É mistério de Deus. Dios no es un misterio. Deus não é um Él mistério. es una revelación Ele é uma viva. revelação viva. Mientras vivas en misterios, Enquanto você viver em Você mistérios, vive na religião. você vive na religião vive no reino. e não vive no reino. ese es el grande problema. Esse é o grande problema. Por eso que Pablo fala de Por isso que misterio. Paulo fala de mistérios. Cuando você conhece que tem un Dios poderoso. Quando você conhece que tem um Deus poderoso. Deuteronomio 6:4 dice, Deuteronômio 6:4 diz: es llamado el Shema Israel. Es llamado del Shema Israel. é chamado de Shema Israel. Dice claramente, Diz claramente: oye Israel, ouve Israel, Adonai, Adonai, nuestro Dios, nosso Deus, es uno. é um. ¿Sabe qué significa eso? Sabe o que significa isso? Que el Pai es uno contigo. Que o Pai é um com Y você el Filho es uno con el Pai. e o Filho é um com o Pai. Jesús dice, Jesus disse: yo o Pai. eu e o Pai. Eso se llama unicidad. Isso se chama unicidade. Allí no tem unidade. Aqui não tem Aí unidade. é unicidade. É unicidade. Lo que ele fala, o que ele fala, eu falo. eu falo. La vontade dele A vontade dele é fazer minha vontade. é fazer a vontade. Fazer minha vontade. Quando você não tem vontade, Quando você não tem vontade, você faz a vontade dele. você faz a vontade dele. Você não tem livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, santificado venha tu nome. santificado seja o teu nome. Que mais? ¿Dónde está el reino? Onde está o reino? Faz los seus descer. Você canta que esse Vocês negócio cantam? Faz o céu descer? Los seus estão dentro de tu. O céu já está dentro de você. Se o céu está dentro de ti, Se o céu está dentro de você, o Pai está onde? o Pai está onde? E se o Pai está onde? O Pai está onde? ¿Dónde está el Filho? Onde está o Filho? E se o Filho está dentro? E se o Filho está dentro? ¿Dónde está el Espírito? Onde está o Espírito? ¿Dónde está el trono? Onde está o trono? ¿Dónde está el monte de Sión? Onde está o Monte Sião? ¿Dónde está la Nueva Jerusalén? Onde está a Nova Jerusalém? Estoy falando de cosas espirituais, Estou falando aqui de coisas espirituais, sobrenaturales. sobrenaturais. Você não enxerga, Você não pero las enxerga, posee. mas você a possui. Porque você é herdeiro. Porque você é herdeiro. Você é filho. Você é filho, Coherdeiro. co-herdeiro, Juntamente com Cristo. juntamente com Cristo, coisas eternas. de coisas eternas. Porque el reino es eterno. Porque o reino é El Pai es eterno. eterno. O Pai é eterno. Você é eterno. Você é eterno. Por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra. A mi Pai. Meu Pai. Aplacido. Meu Pai se agradou. Daros un reino. Dar o reino a vocês.
Tem que caminar en lo sobrenatural. tem que caminhar no sobrenatural. Es el propio Pai eterno que revela el misterio desconocido. O próprio Pai eterno que revela o mistério El desconhecido. Pai revela O Pai revela al Filho, ao Filho, bajo su perfecta y absoluta vontade. segundo a sua perfeita e absoluta vontade. Jesús no hacía lo que quería. Jesus não fazia o que queria, Él se sometía a papai. ele se submetia ao papai. Por eso es que cuando o cabezudo de Felipe Por isso que quando o Felipe, cabeçudo, dice, le muéstranos, pai. disse: mostra-nos o Pai. Eso es maldade. Isso é maldade. 3 años camina con él 3 anos caminhando com ele y no conoce e não conhece el gobierno do o Filho. governo do Filho. ¿Qué o pai? É o Pai. El Pai no se enxerga, O Pai não se enxerga, pero goberna. mas governa. Es un gobierno sobrenatural. É um governo sobrenatural. Ese gobierno que está dentro de ti, É esse governo que está dentro de você, que faz diferencia. que faz Ese diferença, es que te faz gobernar sobre la tierra. que te faz governar sobre a terra, Ese es que te faz dar discursos a multidões. é que te faz pregar a multidões. Olha o que Jesús hacía. Olha o que Jesus fazia. João 6. João 6. Él ve la multidão Ele vê a multidão y dice, gente, e ele fala: gente, esse povo só quer milagre. esse povo só quer milagres. Voy a mandar para Valdomiro. Vou mandar lá para Valdomiro. Não estou falando errado, tá? Não estou falando Por errado. amor de Deus, eu não ataco a ninguém. Vou mandar aí para o irmão Valdomiro. Vou mandar aí para o irmão Valdomiro. E você vai fazer o que, Senhor? E você vai fazer o que, Senhor? Vou subir no cume do monte. Eu vou subir no cume do monte. E vou abrir minha boca. Eu vou abrir minha boca. En fundamento. O fundamento. E vou ensinar. Vou ensinar A los escolhidos. aos escolhidos. Você vê a diferença? Você vê a diferença? Monte, Monte, vale. vale. En el vale No vale tem milagre. tem milagres. Na cume No cume tem revelação. tem revelação. La cume é sobrenatural. O cume do monte é sobrenatural. Moisés estava na cume do monte de Deus. Moisés estava no cume do monte de Deus. E ainda assim, E ainda assim, el eterno Dios dice, o eterno Deus diz: santifícate 7 días. santifique-se 7 Porque eu vou dias. descer en la columna de la Porque nube. eu vou descer na coluna E eu de vou nuvem. falar contigo. E eu vou falar com você. Cualquier uno está en la cume do monte. Qualquer um está no cume No do es la monte. cume del monte religioso. Não é o cume do monte religioso. Usted tiene que subir este monte. Você tem que subir esse monte. Cabeza de todos los montes. Cabeça de todos os Porque aquí montes. correrán las naciones. Porque Dios mío, santo. aqui correrão as Yo liberé nações. hace años una palabra sobre Tabaté. Eu liberei, há anos o Senhor liberou uma Aquí, palavra aqui em que Taubaté. vendrían naciones del mundo a Que- pregar aquí. Nações do mundo viriam pregar Que aqui. las naciones vendrían a ser ensinadas aquí en la casa de adoración. Que as nações do mundo viriam ser ensinadas aqui nessa casa de La adoração. palabra fue liberada. Essa palavra foi liberada. Pregunto, Pergunto: ¿aconteció? aconteceu? ¿Sí o no? ¿Por Sim. qué? Porque yo no veo las cosas que se ven. Eu não vejo as coisas que se Yo veem. enxergo las cosas que no se ven. Eu vejo as coisas que não se veem. Esa es la diferencia. Essa é a diferença. Apóstolo, yo semeio e não veo colheita. eu semeio e não vejo colheita. Você não tem fé. Então você não tem fé. Este para alguien que está aquí. Isso é para alguém que está aqui. La fe A fé activa ativa lo que no se ve. o que não se vê. Por eso que Paulo dice, Por isso que Paulo diz: lo que no se ve o que não se vê es eterno, é eterno. pero lo que se ve Mas o que se vê es temporal. é temporal. Parece una contradicción, Parece uma contradição, pero no es. mas não é. Yo te voy a dar una expresión. Eu vou te dar uma expressão. En Hebreos 11 Em Hebreus 11 dice, ahora a fe. diz: agora a fé. En la raíz hebrea dice Na confianza. raiz hebraica diz confiança. Escuche esta palabra. Escute essa palavra. Y ahora, E agora, la fe o a la fé confianza ou a es confiança la certeza é a de certeza lo que se espera, do que se espera, la convicción. a convicção de lo que não se vê. do que não se vê. ¿Sabe qué significa convicción? Sabe o que significa convicção? Você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Si Él lo dice, Se ele diz, está feito. está feito. Porque aunque se tardare, Porque ainda que tardar, la visión se cumplirá. a visão se cumprirá. Tal vez está tardando alguna cosa en ti. Talvez algo em você está tardando. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque ainda no tem fe acumulada. Porque ainda não tem fé acumulada. Tem poca fe. Tem pouca fé. Y mientras no esté esa fe
acumulada, E enquanto não houver essa fé acumulada, no va a acontecer lo que você está esperando. não vai acontecer o que você está esperando. Solo si tienes fe, Só se tem fé, tendrás la certeza terá que certeza existe algo ya establecido. que existe algo já Si no estabelecido. existe fe, Se não existe você fé, nunca va a conocer lo que está establecido. você nunca vai conhecer o que está Porque estabelecido. fuera de la fe, Porque fora da fé, usted no va a poder ver. você não poderá ver. Y si no ve, no vas E a se creer. você não vê, você não vai crer. ¿Cómo puedes alcanzar algo Como pode alcançar algo que no estás viendo? que você não está vendo? ¿Ten respuesta para alguien aquí? É resposta para alguém aqui? Você tem essa dúvida. Você tem essa dúvida. Você vino com uma dúvida esta noite. Você veio com uma dúvida nesta noite. Não estou enxergando Eu não nada. estou enxergando nada. Eu sou tu filha. Eu sou sua filha. Este é para uma mulher que está aqui Isso é para sentada. uma mulher que está sentada aqui hoje. Alguém disse eu sou. Alguém disse eu sou. Alguém tem o cinto de autoridade para dizer eu sou. Alguém tem essa autoridade para dizer eu sou eu. Não estou enxergando nada. Não estou enxergando nada. É que não é para enxergar. É porque não é para enxergar. É para crer. É para crer. É diferente, irmão. Que diferente, Lo irmãos. sobrenatural vai em contramão O sobrenatural vai na de contramão tudo aquilo que nós decimos. de tudo aquilo que nós dizemos. Escucha esta tradução em outra versão. Escute essa tradução de outra versão. Agora a fé Agora a fé é a realidade é a del realidade fundamento básico do fundamento básico, donde la esperanza onde a esperança está sustentada. está sustentada. Ese es mejor, ¿verdad? Essa é uma versão melhor. La esperanza está sustentada. A esperança está Ahí sustentada. no dice que la fe va a vir. Aí não diz que a fé vai Ahí vir. dice que la fe ya está. Aí diz que a fé já está. Dice ya está. Já La está. esperanza está sustentada. A esperança está sustentada. E se está sustentada, E se está sustentada, Tú vas a enxergar cosas que ninguém ve. você vai enxergar coisas que ninguém vê. Tú vas a viajar donde ninguém viaja. Você vai viajar onde ninguém viaja. Lembra cuando fuimos para África? Você lembra quando nós fomos à África? Yo solo liberé la palabra. Eu só liberei a palavra. Kiko, vamos embora. Kiko, vambora. Y Kiko llevó allí también a gente. E Kiko foi lá, levou outras pessoas com ele. Porque el reino Porque o es reino participativo. é participativo. El reino se mexe. O reino Pero sim. tem que acreditar Mas você tem que acreditar. que antes que você llegue a la nación, Antes que você chegue às nações, Él llegó primero. ele chegou primeiro. Porque você nunca va a llevar a alguien Porque você nunca levará alguém que você no llegó primero. que você não chegou Yo primeiro. estoy falando del espíritu de la profecía. Você nunca vai levar alguém ao lugar que você chegou primeiro. Estou falando pelo espírito da profecia. ¿Es Felipe Filipe, o el espíritu de Felipe? o espírito de Filipe. ¿Es Pedro Pedro o el espíritu de ou Pedro? o espírito de Pedro? Ahora coloca tu nombre. Agora coloca seu nome. Cadê tu espíritu? Cadê seu espírito? Él llegó primero. Chegou primeiro. Y você va con la certeza Você vai com a Com a esperança. certeza, com a que hay esperança un cumplimiento. de que há um cumprimento. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Senhor. Ou seja, Ou seja, tenemos control sobre cosas que no vemos. temos controle sobre coisas que não vemos. La fe no está en el futuro. A fé não está no futuro. Alguien va a infartar con esto, Dios mío. La fe no está en el futuro, A fé não está no futuro, está no presente. está no presente. Eso es sobrenatural. E isso é sobrenatural. Cuando Él voltar, Ai, quando ele voltar, eu veré a glória. eu verei a glória. Mentira do capeta. Mentira do capeta. A glória que tú me diste. A glória que tu me deste, Yo ya di para Él. eu já dei para eles. Cuando Él voltar, Ai, quando ele voltar, reinaremos. reinaremos. Mentira do capeta. Mentira do capeta. Yo reino en vida. Eu reino em vida.
Más de 2000 años atrás, Mais de 2000 anos atrás, cuando Él me resucitó quando Ele me y me ressuscitou fez assentar e me fez en los assentar lugares celestiales, nos lugares celestiais, gobernando de encima para abajo. governando de cima para baixo. Yo estoy olhando así. Eu estou olhando assim. Yo olho estrella de encima para abajo. Eu olho estrelas de cima para baixo. ¿Sabe por qué Dios tiró a Sabe por quê Moisés da tenda? Deus tirou Moisés da tenda? Porque Él tenía Porque ele tinha una zona de confort. uma zona de conforto. E disse-lhe, E disse a Sai ele: da tenda. sai da tenda. No es de la tienda natural. Não é da tenda Él natural. lo llevó a lo sobrenatural. Ele o levou ao sobrenatural e disse: olha para baixo. olha para baixo. Você vê estrelas. Você vê estrelas? Você está viendo estrelas en Taubaté. Você está vendo estrelas em Taubaté? Ninguém pegou. Ele olhou você, gente. Ele olhou você, gente. Ele olhou a descendência. Ele olhou a sua descendência. Ele disse, assim será a tua descendência. Disse: assim será a sua Como descendência. areia do deserto. Como areia do deserto. Ele estava dando uma palavra. Ele estava dando uma palavra. Há gente que mataré no deserto. Há pessoas que eu vou matar no deserto. Pero yo del deserto Mas no deserto, levantaré una nueva eu geração. levantarei uma nova geração. Levantarei uma nova geração. Levantarei uma E nova você vai ser geração. pai de E multidões. você, Abraão, será pai de Porque multidões. a areia será Porque filho teu. da areia nascerá filho seu. Por eso ella estaba dando una palabra Por isso estava dando uma do palavra do futuro no Ahí presente. ya le estaba hablando de Isaac. Ya le estaba falando de Já Isaac. estava falando a ele de Isaac. Ya le estaba falando de Ismael. Já estava falando de Ya le Ismael. estaba falando de Agar. Já estava falando de Ya le estaba Agar. falando de Saraí. Já estava falando de Ya le estaba Sara. falando de tudo. Já estava falando de Entonces tudo. dícele para él. Então disse para ele: Você camina en lo sobrenatural. você caminha no Porque de sobrenatural. tus lombos Porque dos seus yo lombos tiraré reyes sobrenaturales. tirarei reis sobrenaturais. De tus lombos. Dos seus lombos. De tus lombos dos Dios seus tira filhos lombos sobrenaturales. Deus tira filhos sobrenaturais. Pega esa palabra, apóstol Pega Rodríguez. esa palabra, de sus lombos apóstol. saldrán filos Dos seus sobrenaturales. lombos sairão filhos Que no le sobrenaturais. creen a la pandemia, que le creen a la verdad. Que creiam na verdade, não na pandemia. Tem una diferencia Há uma diferença entre tener filos príncipes. entre ter filhos príncipes ter filhos reis. e ter filhos reis. Eu não tenho filhos príncipes. Eu não tenho filhos príncipes. Esse é para Ismael. Isso é para Eu Ismael. tenho filhos reis. Eu tenho filhos Filhos reis. reyes, porque reis. eu tenho aliança de Porque pacto eu tenho de sangue. aliança do pacto de sangue. Não precisa ver, Não precisa ver, precisa crer. precisa crer. Precisa caminar en lo sobrenatural. Precisa caminhar no sobrenatural. En lo natural, No natural, solo esperas ver, só espera ver. porque el tiempo requiere del futuro. Porque o tempo requer do futuro. Pero cuando você tem maturidade, Mas quando você tem maturidade, lo que Dios dijo o que Deus diz 1000 años atrás, 1000 anos atrás, o que Deus Está disse 1000 cumprido anos sobre a tua atrás, vida. já se cumpriu na sua vida. ¿qué Dios falou sobre ti? O que Deus falou sobre você? ¿Cuántas profecías ya dieron sobre Quantas você? profecias já foram liberadas sobre você? Yo me lembro, ¿te lembra de Pamela Ken? Você lembra de Pamela Es Kent? una profeta que Uma profeta. Dios me permitió traer a este Deus me ministerio permitiu trazer esse ministério. en el 2004, ¿no? Dois- 2004, 2005, por ahí. 2007. 2007. Ella es una oscuriña, es una negona danada. Uma negona, Se certera en la profecía. certeira na Y yo profecia. estaba sentado con mi mujer aquí. E eu estava sentado aqui com a minha mulher. Y ella olió para mí. E ela olhou para mim Y dice, e disse: a partir de hoy, a partir de você hoje, vai ter filho espiritual você en vai todo el ter mundo. filhos espirituais no mundo inteiro. Mas si yo no creo, Mas se eu não cresce, no tenho. não teria. O Señor está liberando una palabra sobre O você. Senhor está liberando uma palavra sobre você. Você não pode morrer sem deixar filhos. Você não pode morrer sem deixar filhos. Você tem que ter testemunho nas Você tem que nações. ter testemunho nas nações. Você tem que ter testemunho nas Você tem que ter nações. testemunhas nas nações. Você não é crente. Você Não é crente. não é crente. Não é cristão. Você não é cristão. Você é filho que Você gera filho. é filho que gera filhos. Você é sobrenatural. Você é A sobrenatural. unción sobrenatural que está sobre ti, A você tem que reproduzir. unção sobrenatural que está sobre você tem que E reproduzir. como você reproduz? E como você a reproduz? Por esperma, Pelo esperma. por espora, Pela espora. por revelação, Por revelação. por intimidade, Por intimidade. por quarto secreto. Por quarto Por secreto. quarto secreto. El cuarto secreto O quarto secreto é o lugar é o lugar de lo sobrenatural. do sobrenatural. Porque você fica nu. Porque você fica nu.
Quando você fica nu, E quando você fica nu, las vergüenzas son expuestas. as vergonhas são expostas. Y si las vergüenzas son E se as expuestas, vergonhas são expostas, existe sanidad. existe cura. Hay cura sobre tu A vida. cura é sobre a sua vida. Hay una palabra de cura sobre tu vida Há esta uma noche. palavra de cura sobre a sua vida Porque nesta los céus noite. son sobrenaturales. Porque os céus são sobrenaturais. Estão caminhando sobre a terra. Estão caminhando E estão sobre a declarando terra. sobre a tua Estão vida. declarando sobre a sua Lo que vida. Deus já fez. O que Deus já Te fez. pertenece por herança. Pertence a você por herança. Lo que yo escribí O que eu escrevi, está diz o establecido Senhor, sobre está tua vida. estabelecido sobre a E sua ninguém vida. vai roubar de E ti. ninguém vai Te roubar de pertenece você. por Pertence a herança você eterna. por herança eterna. Es lo que Pablo está diciendo. O que Paulo está dizendo. Nuestro Dios es el único que declara. Nosso Deus é o único que Y declara. lo dice el profeta Isaías. E diz o profeta Isaías 45, 9, 10. 45, 9 e 10. Que el Señor anunció Que o en el Senhor principio anunciou no princípio o fin. o fim. Él no es el alfa. Ele não é o alfa. Él es el omega Ele é primero. o ômega primeiro. Para luego ser el alfa. Para então ser o alfa. No principio. No princípio. Ya tenía un principio. Já tinha princípio. Ele era o princípio. Ele era o princípio. En Génesis. Em Gênesis. Já existia um princípio. Já existia um Ele é o princípio. princípio. Ele é o princípio. E quando ele é o princípio, E quando ele é o princípio, ele é a luz. ele é a E quando luz. ele é a luz, E quando ele é a você luz, que és? você é o quê? Também é a luz. Também é a E luz. se ele é a sal, E se ele é o você é sal, a sal. você também Isso é o é sal. sobrenatural. Isso é sobrenatural. La eternidad es un presente continuo. A eternidade é um presente contínuo. Y en la eternidad no existe tiempo. A eternidade não existe En las tempo. dimensiones eternas, Nas dimensões eternas, todo ya pasó. tudo já passou, tudo já aconteceu. Ya está acontecido. Já gente. aconteceu. Voy a esperar que aconteça. Ah, eu vou esperar que aconteça. ¿Qué? O quê? Alguien te que recibe esa palabra. Alguém crê nessa palavra, irmãos? Entonces tome pose de esta palabra. Tome posse dessa palavra. No espere el futuro. Não espere o futuro. Faça en el presente. Faça no presente. Faça acontecer hoje. Faça acontecer hoje. Você tem o sobrenatural. Você tem o Esta sobrenatural. es una noche sobrenatural Esta sobre é uma tu vida. noite sobrenatural sobre a sua vida. O Señor pedirá cuenta de você O Senhor te pedirá conta depois deste mensagem. depois desta mensagem. O que você vai fazer com esta palavra? O que você vai fazer com esta palavra? ¿La guarda Você vai guardar o la ejecuta? ou você vai executar? Depende de você. Depende de você. El Señor está hablando desde la eternidad. O Senhor está falando desde a eternidade. Él no fala en lo temporal. Ele não fala no temporal. Él lo fala en lo establecido. Ele fala no que já está estabelecido. ¿Dónde está esa palabra sobre você? Onde esta palavra está sobre você? ¿Sabe cuál es la respuesta de las personas? Sabe qual é a resposta das pessoas? Estoy doente. Ah, eu tô doente. ¿Y a quién procura primero? E quem eles procuram primeiro? ¿Al doctor o a Dios? Ou ao doutor ou a Deus? ¿Cuál es su prioridad? Qual é a sua prioridade? Yo te amo, sí. Ai, Senhor, eu te amo. Yo sé que te amo. Ai, eu sei, eu te amo. Pero Senhor. procuras al doctor. Mas procura primeiro o doutor, o médico. Acabó el amén, ¿no? Acabou, amém, né? A pregunta de Jesús a Pedro. A pergunta de Jesus a Pedro. ¿Você me ama? Você me ama, Pedro? A pergunta original es, A pergunta original é: ¿você morre por mí? você morre por mim? Así como yo morrí. Assim como eu morri? Y Pedro dice, E Pedro diz: você sabe que yo te amo, você sabe que eu te amo, mas eu não morro por ti. mas eu não morro por você. Tá bom. Tá bom. Mas um dia, Mas um dia, alguém alguém vai te ceñir. vai te seguir, vai te cingir, te amarrar. E você se vai submeter. E você vai se submeter. Porque nos tempos de imaturidade, Porque nos tempos de imaturidade, você não discerne. você não discerne. Pero nos tempos de Mas maturidade, nos tempos de maturidade, você apanha. você apanha. E diz a história que depois de 30 anos E a história diz que depois de 30 anos de já pastorear, de pastorear, de ser ministro, de ser ministro, de pregar, uma companhia de romanos, uma companhia de romanos, esta é a casa de Simão chamado Pedro. foi até a casa de Simão chamado Pedro. Fica à vontade.
Essa é a casa de Simão, chamado Pedro? Sim, fica à vontade. Aqui um edicto que você vai morrer hoje. Aqui tem um edito de que você vai morrer hoje. Morrer? Morrer? Ele lembrou 30 anos atrás. Ele lembrou de 30 anos atrás. Quando o Messias perguntou: Quando o Messias perguntou: ¿Você me ama? Você me ama? ¿Você me ama? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Las tres preguntas más difíciles As 3 perguntas mais difíceis para um filho. para um filho. ¿Morrería por mí? Morreria por mim? Y él dícele: E ele disse: una vez, Uma vez, meu Señor, meu Senhor, mi rey me o preguntó meu rei me perguntou si yo morría por él. se eu morreria por ele. Y yo contesté que no. E eu disse que não. Pero hoy, Mas hoje, con maturidade, com maturidade, eu não posso morrer cabeça para cima. eu não posso morrer crucificado de cabeça para cima. Tenho que morrer Eu tenho que morrer cabeça para de baixo. cabeça para baixo. Y dice la historia E diz a que história cuando él ya estaba que morriendo, quando Pedro já estava morrendo, dícele: ele disse: ou morro por ti, Eu morro por ou ti. morro por ti, Ou morro por ti. ou morro por ti. Morro por ti. Eso es sobrenatural. Isso é sobrenatural. ¿Você morrería por el prójimo? Você morreria pelo próximo? Nosso Señor morrió. Nosso Senhor morreu. ¿Sabe por qué morrió embaixo? Sabe por que morreu embaixo? Porque ya vino muerto de encima. Porque já veio morto de cima. Apocalipsis 13:8. Apocalipse 13:8. Y el cordero O cordeiro fue morto foi morto ante la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Si el cordero desció muerto, Se o cordeiro desceu morto, que muerto peca. que morto peca. En todo fue tentado, Em tudo foi tentado, pero no pecó, mas não pecou, porque él desció muerto. porque ele desceu Él fue morto. primicia de muerte. Ele foi primícia E de primícia morte de ressurreição e do primícia Pai. de ressurreição do Pai. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque él murió en la Porque eternidad. ele morreu na eternidade. Pero él tenía que descer al tiempo Mas ele que tinha que descer no tempo, para que el tiempo conozca para que o tempo conhecesse quién era el Mesías. quem era o Messias. El evangelio es para locos O evangelho é para loucos, que caminan en la contramão. que caminham na contramão. Es más, el evangelio es para muertos. É mais ainda, o evangelho é para mortos. Eso es doidera, cara. Isso é doideira. Eso ninguém entiende. Isso ninguém entende. Yo ministré en Goiânia, Eu ministrei em en Goiânia, el Consejo de Pastores. no conselho de pastores. Você está morto. Você está morto. Pastoral ficou assim. Os pastores ficaram, Porque un muerto no peca. porque morto não peca. Un muerto no es O fofoqueiro. morto não é fofoqueiro. No bota chifre. Não bota chifre. No es CT1. Não é 71. No vive del cheque especial. Não vive de cheque especial. No está en el Serasa. Não está no Serasa. Alguien dice amén, hermano. Alguém por amor diz de Deus. amém, irmãos? Yo creo que você está con frío. Yo estoy sudando. Eu não sei por que vocês estão com frio. Eu estou suando aqui. Este es un tiempo de lo sobrenatural. Esse é um tempo do sobrenatural. No es solo este mes. Não é só esse mês. Es a partir de este mes para É frente a partir desse mês para frente. que você van a ver lo sobrenatural sobre su Vocês vida. verão o sobrenatural sobre a sua Lo que vida. nunca aconteció ya está O que nunca aconteciendo. aconteceu já está acontecendo. Alguien te está procurando para hacer Alguém algo diferente contigo. está te procurando para fazer algo diferente com você. Porque você entró en una temporada diferente. Porque você entrou numa temporada Você diferente. fechou um ciclo e abriu outro ciclo. Fechou um ciclo e abriu outro Fechó ciclo. una temporada y abrió otra temporada. Fechou uma temporada e abriu outra temporada. Entonces você es diferente. Então você é diferente. Dejó lo natural para morar en lo sobrenatural. Deixou o natural para morar no sobrenatural. ¿Qué tiempo tengo, Kiko? Si no, tú sabes que yo voy embora. Fala. 10 minutos, 5 minutos. 10 minutos, tá bom. Un ejemplo de sobrenatural. Um exemplo do sobrenatural. O Señor llevó a 3 cabezudos O Senhor levou 3 cabeçudos al monte de la ao transfiguración. monte da transfiguração. Llevó a Pedrinho, Levou Pedrinho, Joaninho Joãozinho y Tiaguinho. e Tiaguinho. Você já fez uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Se você escolhe 12, Se você escolhe 12, ¿por qué se transfigura en 3? por que se transfigura em 3? Delante de 3. Diante de 3. ¿Você já perguntou isso? Você já fez essa pergunta? Eu fiz a pergunta meia boba. Eu fiz essa pergunta. E Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, O Señor pegou 12 o Senhor pegou 12. y caminó con 3 al monte de la Caminhou transfiguración. com 3 no monte da transfiguração. Él, antes de hacer células, restaba. Antes De hacer células, de fazer células, él restaba.
ele retirava. Restaba, tiraba pessoas. Tirava as pessoas. Ah, no la pegaron. Él no está interesado en el número. Ele não está interessado no número. Él está interesado en la transformación de Ele la está- carne en espíritu. Ele está interessado na transformação da carne no espírito. Pedro, Pedro, primer pastor da igreja. primeiro pastor da igreja. João. João, O amigo de Peito. o amigo do peito. Tiago. Tiago, El cara escribente. o cara que era o escriba. Tudo lo que él hacía, Tudo que ele fazia, él escribía. ele escrevia. Entonces los tres Então os três están hablando con Jesús estão falando com Jesus, como Salvador. com o Salvador. Y de repente, o Salvador aparece en la cume. aparece lá no cume do No monte. como Salvador, Não como Salvador, sino como espíritu. mas como Espírito. Y ellos no entienden. E eles não entendem. Espera ahí, pasamos tres enramadas, Vamos fazer aqui 3 tres tendas, cabanas. 3 Ellos cabanas. querían encapsular la revelación adentro. Eles queriam encapsular a revelação Y dentro. una revelación no se encapsula, E uma revelação não se encapsula, se la manifiesta. se manifesta. Ellos no entienden. Eles não Y ahí entendem. hay un batepapo entre Cristo, Moshe y también Elías. E ali eles estão fazendo um bate-papo ali, Cristo, Los tres. Moisés e Elias. Os Tres três. en el espírito. 3 no Espírito. Porque no sé si usted sabe que Moisés no murió. Porque eu não sei se você sabe que Moisés não morreu. Esa es una mala traducción. Isso é uma má tradução. Él fue elevado. Ele foi levado. Aló, uy, Alô, Yuyui. Porque solamente en el espíritu puedes hablar en el espíritu. Porque somente no Espírito pode falar no Espírito. A carne no fala con el A espíritu. carne não fala com o Espírito. Tres nacume, 3 lá no cume do monte. tres embaixo, 3 embaixo. 6, 6. número do homem. Número do homem. Y alguien que está presidiendo la sesión. E alguém que está presidindo a sessão. Pai. O pai. 7. 7. Perfecto. Perfeito. Hay una perfección no monte de la Há uma transfiguración. perfeição no Monte da Transfiguração. Porque cuando usted transforma carne en espíritu, Porque quando você transforma carne em espírito, eso es sobrenatural. isso é sobrenatural. Y como ve que no entienden los que están embaixo, E como vê que os que estão embaixo não estão entendendo, él pasa do espíritu a la carne. então ele passa do espírito à carne. Dice, gente, E ele fala, gente, no fica asustado, no. não ficam assustados não. Papai está aquí. Papai está aqui. Y se van. E eles se vão. Y ahí entonces sale la versión de la Formosa. La Então- iglesia Formosa. A igreja é formosa. Ahí va caminando. Aí vai caminhando, Pedrinho con Joancinho. Pedro e João. Y você entendió esse negócio? Você entendeu esse negócio? O cara estava carne O cara estava y carne. apareció el E espíritu. apareceu em espírito. Ele era natural. Ele era natural. E ele já estava sobrenatural. E ele já estava então Esse sobrenatural. era el papo deles. Esse era o papo deles ali. Porque era la hora nona. Porque era a hora nona. Esa es la hora de oración A judía. hora da oração judaica. 3 da tarde. 3 da tarde. Y van a la Formosa. Então eles estão indo E lá aí no templo, aparece- ali na porta formosa, e aí Quem aparece Quem aí? aparece ali? Ah, vocês falam que é coxo. Vocês falam aqui que era um coxo, né? Não é coxo. Não era um coxo. Porque coxo Porque coxo tiene um pedacinho da perna. tem um pedacinho da perna. O cara não tinha nada. O cara não tinha nada. Así que no era coxo. Então ele não era coxo. No tinha nada. Ele não tinha nada. Y era puesto en la puerta de entrada E ele era colocado ali na porta de entrada do para templo vivir de las pessoas que iban al templo. para viver da esmola das pessoas que iam ao templo. ¿Cuántas veces você vivió de esmola? Quantas vezes você viveu de esmola? Si me explicar la esmola. Deixa eu explicar a esmola. Faça oração por mim. Ai, por favor, faça uma oração por mim. Faz jejum por mim. Jejue por mim. Faz vigia por mim. Ai, faça vigília por Faz mim. intercessão por Faz mim. intercessão por mim. Você vive de esmolas. Está vivendo de esmolas. ¿Por qué você não faz? Por que você mesmo não faz? Quando eu pastoreava em Rio de Janeiro, Quando eu pastoreava no Rio de Janeiro, sabe que el carioca es malandro. você sabe que o carioca é malandro. Es malandraje. É malandragem. Apóstol, Apóstolo, ora por mim. ora por mim. E eu al princípio, amém. E no glória a início eu orava, amém, glória a Deus. Deus. O Espírito de Deus me disse, O Espírito Santo me disse, ¿hasta cuándo até quando no permites você não vai que permitir ellos tengan maturidad que eles tenham y maturidade que me conozcan e que me conheçam en el cuarto secreto? no quarto secreto? Y yo dije para él, E aí eu passei a dizer, ¿usted quiere oración? você quer oração? Una hora antes do culto. 1 hora antes do culto?
Você vai dobrar os joelhos no altar Pode comigo. dobrar os joelhos aqui no altar junto comigo. E eu estarei com você. Eu vou estar aqui junto com você. ¿Sabe cuántos más me pidieron oración? Sabe quantos mais me pediram oração? Chuta. Chuta aí. Ninguém. Ninguém. Esmolas. Esmolas. Esos son los esmoleros de la Esses iglesia. são os esmoleiros da igreja. Ahí está el esmolero. E aí tá lá o esmoleiro. Me da una moeda. Me dá uma moeda. Pedro, que había oleado en el monte? Pedro, o que ele tinha visto no monte? Carne Carne transfigurada. transfigurada Espíritu. no espírito. ¿Qué dice Pedro? O que Pedro disse? Eu no tengo oro ni plata. Eu não tenho ouro nem prata, Mas lo que yo vi, mas o que eu vi, eso doy. isso eu te dou. Voy a repetir, irmão. Eu vou repetir, irmãos. Es la palabra. É a palavra. Las cosas que no se ven As coisas que não se veem ya están feitas. já estão feitas, Porque son eternas. porque são eternas. Y la ley judía E a lei judaica dice que un hombre coxo diz que um homem coxo no podía entrar al templo a não adorar. podia entrar no templo para adorar. Ahí estaba la respuesta. Aí estava Lo a que yo resposta. tenho, O que eu tenho, te dou. eu te dou. Só olha mi óleo. Só olhe nos meus olhos. ¿Sabe qué él olió en el óleo Sabe o de que ele Pedrinho? viu nos olhos de El Pedrinho? monte de la O transfiguración. monte da transfiguração. Una carne Uma carne feita espíritu. feita espírito. Y cuando él olió el E espíritu, quando ele olhou no espírito, a perna apareció. a perna cresceu. y el hombre saltó E o homem saltou. y entró al templo a adorar. E entrou no templo para Por primera adorar. vez. Pela primeira Dejó vez. de vivir de esmola Deixou de viver de para esmolas. vivir de realidades. Para viver de realidades. Y para fechar, E para finalizar, un hombre cego o homem cego procura a Jesús procura Jesus. y dícele, E diz a ele: yo quiero ver. Eu quero ver. Y Jesús así muy solto de lengua, E Jesus assim falou para ele: va al tanque de Siloé. Ah, vai lá no tanque de Siloé. Usted ya preguntó, Você já perguntou ¿por qué Jesús no curó na hora? por que Jesus não curou na hora? Porque le faltaba fe. Porque lhe faltava fé. Mientras él caminaba el estanque de Siloé, Enquanto o homem caminhava até o tanque de Siloé, su fe se acumulaba. a sua fé se acumulava. No. Voy a repetir. Vou repetir. Él no tinha fe suficiente. Esse homem não tinha fé Y suficiente. Jesús va a enseñar la fe acumulativa. E Jesus estava ensinando a fé acumulativa. Si você va al tanque de Siloé, Se você for ao tanque E de você Siloé se lave, e você se lavar ali, você va a ver. você irá ver. Su fe va creciendo. Sua fé vai crescendo. Se lavó el rostro Ele então lavou o rosto y vio. e aí ele viu. Yo vi ahora que llegué aquí a Guarulhos, E agora quando eu cheguei aqui em Guarulhos, había unas nubes muy cargadas. tinha umas nuvens muito carregadas. Y el Señor dice a mí en el avión, E o Senhor me disse no avião: las nubes as nuvens están acumulando fe estão acumulando fé para hoy llover para chover sobre San Paulo. sobre São Paulo. Eso es fe acumulativa. Isso é fé Você acumulativa. precisa tener una fe acumulativa. Você precisa ter uma fé Ir crescendo acumulativa. fé. E crescendo Uau, em fé. Yo me lembro que había un cántico, ¿no? Eu me lembro que tinha. Crescendo en fe, ¿no? Sim, crescendo em fé. Sí, un cántico, ¿eh? Pero la gente solo canta, pero no acumula fe. As pessoas só cantam, mas não acumulam fé. Crecer Crescer es acumular. é acumular. Hay una fe acumulativa dentro de ti. Há uma fé acumulativa dentro de você. Y esa fe E essa fé se llama se chama sobrenatural. sobrenatural. Stand up. Fique de pé. Obrigado. Fecha los ojos ahí, me da 2 minutos. o Feche seus olhos aí, me dá mais 2 minutos. Amén. O apóstol Kiko me está dando testimonio del pessoal que está allí en TV Rica. O apóstolo está me dando testemunho de pessoa que está assistindo pela TV Rica. Están impactados porque la palabra dio una respuesta a ellos. Estão impactados porque a palavra já trouxe uma resposta a eles. Eu não preciso conhecer a você. Eu não preciso conhecer as pessoas Eu que preciso estão que você se impacte assistindo. com a palavra. Eu preciso que você se impacte com esta palavra. No por mí, sino Não por a por mim, palabra. mas pela palavra. Alguém de vocês Alguém de vocês
está esperando um futuro, está esperando um futuro, mas que tem que viver um presente. mas que tem que viver um presente. Porque tu presente Porque o seu presente está cheio, acumulado. acumulado. Pero você tem que caminhar. Mas você tem que caminhar. Você tem que acionar fé. Você tem que acionar a fé. Orar é bom. Orar é bom. Mover-se é melhor. Mover-se é melhor. Alguém de você? Alguém aqui? Los que levantan la mano entiendo que são eles, não? Os que levantam as mãos é porque eu entendo de que são eles. Então vou dar uma palavra sobre essas Vou pessoas. liberar uma palavra sobre essas pessoas. Aquilo que você aguarda Aquilo que você aguarda está liberado. já está liberado. É solamente enxergar o que está escrito. É somente enxergar o que está escrito. É solamente tomar posse de aquilo que te É pertence. somente tomar posse daquilo que já te pertence. Porque como filho, Porque como filho, como herdeiro, como herdeiro, porque a sangue do pacto está sobre ti. porque o sangue do pacto está sobre você. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra E camina e caminhe na fé na acumulativa. fé acumulativa. Por lo menos a partir desta noite. Pelo menos a partir desta Porque as noite. nuvens Porque as nuvens estão carregadas de estão chuva. carregadas de chuva. A chuva que Elias profetizou Chuva que Elias profetizou. não acontecia Não aconteceu. se ele não paria a nuvem. Não aconteceria se ele não desse luz à nuvem. Ai, ai. Hay una nube que está dentro de ti. Há uma nuvem que está dentro de você. Você está grávido de la Você nube. está grávido da nuvem. Você tem que abrir as pernas e começar a parir. Você tem que abrir as pernas e começar a dar a Por luz. isso que ele disse. Por isso que ele disse. Eu vejo uma Eu pequena vejo uma nube pequena do nuvem tamanho de la mão de do homem. tamanho da mão de um homem. Sobrenatural. Sobrenatural. Lo sobrenatural gobierna dentro de você. O sobrenatural governa dentro de Comienza você. a parir la nube de tu Comece a dar vitória. a luz, a nuvem da sua vitória. Ninguém vai enxergar essa nube. Ninguém vai enxergar Porque essa a nuvem nuvem. está dentro porque de a você. nuvem está dentro de você. Este é o tempo que você enxergue Esse é um tempo de você lo que está enxergar dentro de ti. o que já está Lo dentro de você. sobrenatural. O Y sobrenatural. lo torna natural. Que torne Para que isso comience a ver natural. a chuva serôdia y tardía Para sobre que tu você vida. comece a ver a chuva serôdia sobre a sua vida. Para que los reyes Acabe corran. Para que os reis Acabe Pero corram. você vai llegar primero antes Mas que el rey você vai Acabe. chegar primeiro antes Porque do rei você mora Acabe. en el espíritu de Porque la você restauración de todas las cosas. Mora no espírito da restauração de todas as coisas. Você camina en lo sobrenatural. Você caminha no sobrenatural. Y lo sobrenatural E o sobrenatural es espiritual. é espiritual. Para luego ser físico. Para então ser físico. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.